Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Neste momento, nós estamos dando início à nossa aula. Nosso assunto hoje vai ser sobre lentes esféricas, então nós vamos aprender aí os tipos de lentes esféricas que existem. Vamos ver também algumas subclassificações dessas lentes, então esse é o nosso assunto de hoje. Fiquem ligadinhos. E aí, dando início, pessoal, ao nosso tema trabalhado, vem aí a pergunta para vocês, né, indagando aí, questionando o que é uma lente. Então, aí o texto traz dizendo que podemos dizer que a lente é um dos componentes ópticos, né, um dos componentes de visão, né, da visão, mais utilizados para a formação de imagens em diversos sistemas ópticos, em diversos sistemas de visão, de imagem. As lentes têm por finalidade, né, modificar o percurso dos raios de luz. Então, na imagem aqui, vocês veem dois tipos de lente, né? Uma lente onde os raios eles são direcionados, bem direcionados livremente, né, de forma plana aí. Já na segunda imagem aqui, vocês veem que os raios, aí a luminosidade, elas se entrelaçam, sendo direcionada a um foco só. Na primeiro foco de luminosidade, ele vai se espalhando, né? Na segunda imagem, que mostra aí a lente convergente, essa luminosidade ela segue para um único ponto, para um único foco, ok? Aqui a primeira imagem, lente divergente, e a segunda, uma lente convergente. E aí, em seguida no texto, diz que elas, né, as lentes aí, elas mudam a trajetória dos raios, no caso aí da luminosidade, por meio de refração, que é a mudança de direção dessa luminosidade, né, desses raios. O texto traz também dizendo que nós temos dois tipos aí de lentes esféricas. São as lentes convergentes, tá, pessoal? E as lentes divergentes. Então, aqui vocês têm um exemplo de lente convergente e aqui à sua esquerda vocês veem um exemplo de lente divergente, tá bem? E aí, continuando, vem agora falando sobre a importância, né, das lentes. Será que essas lentes elas têm uma importância? Né? E qual importância é essa? Então, aí diz que essas lentes, né, esféricas, as lentes aí no geral, né, elas estão presentes em muitos objetos. Então, nós temos lentes aí presentes em câmeras fotográficas, em microscópios, né, nos óculos, em lupas, em telescópios, enfim. Nelas são um marco importante também, né, na área da saúde, na área da oftalmologia. Então, na área da saúde, né, quando nós pegamos microscópio aí para, né, os cientistas, os estudiosos, né, os médicos aí, se fazem a utilização dessas lentes, né, em microscópios para estudar os vírus, né, as células, ou seja, seres microscópicos, né, que só foi possível o estudo desses seres através do microscópio, que é formado por lentes também esféricas aí. No ramo da oftalmologia aí também, que é da saúde, não deixa de ser da saúde, veio a questão das lentes, né, dos óculos aí para problemas aí de pessoas que têm, né, no caso aí, hipermetropia e também a miopia, né? No caso, para quem tem hipermetropia, o recomendado aí é fazer o uso aí das lentes convergentes. E para quem tem miopia, é indicado lentes divergentes, né? No caso aí, convergente é para quem tem dificuldade de enxergar as imagens, de perceber as imagens de perto. E quem vai utilizar as lentes divergentes é para quem tem dificuldade de enxergar, né, objetos ou imagens de longe, a longa distância, né? Então, configura aí a miopia, ok? Convergente, hipermetropia e divergente, miopia.
E aí no texto diz que essas lentes esféricas, elas estão presentes em muitos objetos, né, sendo utilizadas diariamente, aí, portanto, tem uma grande importância. Aí traz os exemplos aí de lentes esféricas, no caso aí, né, como câmeras fotográficas, como microscópios, como lupas, os telescópios, os óculos, entre tantos outros exemplos que nós temos. Né? E aí fala também das aplicações, né, de lentes que podem ser utilizadas em vários aparelhos e também na área da saúde e da oftalmologia, como nós vimos aqui. E aí, dando continuidade, nós temos aí, né, nesse slide, traz aí os tipos de lente que nós temos novamente. Então, nós temos dois tipos de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes. Né? Nós vamos ver um pouco mais a seguir que essas lentes convergentes, elas vão se subclassificar ou se subdividir aí em 3 grupos, e também as lentes divergentes, elas se subdividem aí em outros 3 grupos. Ok? Mas só para vocês saberem aí, ficarem atentos, que os tipos de lentes esféricas são 2. As lentes convergentes e as lentes divergentes. As lentes convergentes, que são utilizadas aí em tratamentos de hipermetropia, e as lentes divergentes, que são utilizadas em tratamento de miopia. Certo? Continuando aí. Neste próximo slide, fala um pouco mais, aborda um pouco mais das características das lentes convergentes. Então, nesse slide, diz que as lentes convergentes também são conhecidas como lentes convexas, né? São lentes que possuem pelo menos uma das extremidades, né, com uma curvatura para o lado externo, ou seja, para o lado exterior, para o lado de fora. Então, possui esse tipo de curvatura aí, né, mais propício para o lado de fora, para o lado externo, né? E é o que dessa forma faz com que as lentes convergentes possuam uma espessura maior no centro. Então, ela fica um pouco mais enlarguecida na parte central da lente, né? E fica um pouco menor com a espessura mais fina, né, em suas laterais, em suas bordas. Então, isso é o que caracteriza uma lente convergente aí. Ok, minha gente? Ela vem puxada, propensa mais para o lado externo, com a sua parte central um pouco a espessura maior e as suas laterais, as suas bordas, a espessura menor. Uma das outras características desse tipo de lente, né, das lentes convergentes, é aumentar os objetos, né? Então, isso no tratamento de quem tem hipermetropia, que é a dificuldade de você enxergar de perto. Então, tem pessoas que quando o objeto, né, a imagem, ela está mais próxima de você, ela vem de uma forma embaçada, né? A pessoa não consegue ter uma nitidez daquele objeto, daquela imagem. Visualiza de forma embaçada. Então, é utilizado aí a lente convergente neste tipo de tratamento. E aí o texto novamente traz, pela sua característica de diferença de espessura entre o centro e as bordas, ela converge os raios de luz em um só ponto. Então, vem a concentração, né, da luminosidade dos raios de luz em um só ponto, é o que a gente chama de foco. Então, ela faz com que esse foco, essa luminosidade, seja direcionada para o objeto, e aí a pessoa consegue ter uma visibilidade melhor da imagem ou do objeto. Aqui vocês veem as subdivisões das lentes convergentes, né? Vocês notam aí nesse slide que essas lentes
convergentes, elas vão se subdividir aí, se subclassificar em 3 tipos. Então, ela se classifica como a lente biconvexa, como uma lente plano-convexa e como lente côncavo-convexa ou convexa-côncavo. Então, esses são as 3 divisões das lentes convergentes, tá, pessoal? Mas o que é uma lente biconvexa? Bi, vocês sabem que é 2, né? Referente ao número 2. E diz aí no slide de vocês que nesse tipo de lente esférica, as duas faces são convexas. Ou seja, os 2 lados da lente são convexos, tá? A segunda classificação é a lente plano-convexa, onde fala que nesse tipo de lente aí esférica, uma das faces vai ser plana, por isso nome plano, e a outra face vai ser o outro lado, aí no caso vai ser convexo. A terceira subdivisão é a côncavo-convexa, onde nesse tipo de lente, uma das faces aí vai ser convexa e a outra vai ser côncava. Tá, minha gente? E aí vocês têm um exemplo, né? Os 3 exemplos de lentes convergentes. A biconvexa, que nós vimos aí, a primeira classificação. A plano-convexa, onde uma parte vai ser plana e a outra vai ser convexa. E a côncavo-convexa, onde uma das faces vai ser convexa e a outra vai ser côncava. Tá ok? Então, esses são as 3 subclassificações das lentes convexas. Próximo slide traz para vocês características das lentes divergentes. Então, até agora, né, até o slide anterior, nós vimos características de lentes convergentes. Então, agora nós vamos passar para as lentes divergentes. Então, o texto traz para vocês aí o slide falando que as lentes divergentes, né, também conhecida como lentes côncavas, a outra lente que é a convergente, ela é também conhecida como lente convexa, não esqueça. Então, tem a diferença já aí, ó. A convergente, ela é conhecida também como convexa. E a divergente, ela é conhecida como côncava, ok? São lentes que possuem pelo menos uma das extremidades com uma curvatura para o lado interno. Outra diferença aí da lente convexa, né? Ou da lente convergente. Então, nós vimos que na lente convergente, ela vem com uma curvatura para o lado externo. No caso da divergente, da lente divergente, ela vem com a curvatura para o lado interno, né? Para o lado de dentro, interior. Por possuir uma curvatura para o inferior, as lentes divergentes possuem uma mesma espessura menor no centro, diferente da convergente, que a espessura da convergente ela é maior no centro e se torna menor a espessura nas bordas. Então, a divergente ela vai ser menor aqui no centro e vai ter uma espessura maior nas bordas em suas laterais. Uma das outras características principais desse tipo de lente, né, das divergentes aí, é diminuir os objetos. Então, as lentes aí convergentes, vocês viram que ela tem a função de aumentar o objeto. No caso das lentes divergentes, elas vão ter a função de diminuir o objeto, certo? Pela sua característica de diferença de espessura entre o centro e a borda, ela diverge os raios de luz, ou seja, ela vai espalhar ali os raios da luz, da luminosidade. Tá ok, minha gente? E aí, neste próximo slide, traz para vocês os tipos, né, de lentes divergentes aí.
Então, elas se subdividem, aí se subclassificam em 3 tipos também. O que nós vimos aqui, nesses 3 tipos. Então, nós temos a classificação aí das lentes divergentes como bicôncava, como plano côncavo ou côncava, como plano convexa côncava. Então, são essas 3 subclassificações das lentes divergentes. Que então, o que faz, né? Qual a finalidade ou o que é essa lente bicôncava? Então, diz que neste tipo de lente aí, as 2 faces, elas vão ser, os 2 lados, aí no caso, vão ser côncavos. Na lente divergente côncava, ou plano côncava, uma das faces é plana e a outra face vai ser côncava. Na terceira subclassificação, que é a plano convexa côncava, então, nesse tipo de lente aí esférica, que é a divergente, é uma lente divergente, uma das faces vai ser côncava e a outra face vai ser convexa, né? Então, ela pode vir como convexa côncava ou côncava convexa, tá, minha gente? Então, tem aqui logo abaixo os 3 exemplos, né? A bicôncava, onde aparece 2 faces de forma côncava aí. A plano côncava, onde um lado vai ser plano e o outro vai ser côncava. E a convexo côncava, onde um lado vai ser convexo e o outro lado vai ser côncava. Quem mais tem uma curvatura maior aqui no meio. E aí, vamos passar para o próximo slide. Neste próximo slide, vem trazendo a importância, né? Para que serve a lente convergente? Para que serve a lente divergente, que nós vamos ver no próximo slide também. Então, aí, trazendo a importância da lente agora, no caso, convergente. Então, lentes convergentes versus aí a hipermetropia. Então, é o que nós vamos ver neste slide agora, tá? Então, traz aí para vocês o seguinte: por terem diferenças marcantes, as lentes convergentes e divergentes, elas são utilizadas também para tipos de tratamentos diferentes. Então, no caso aí, as lentes convergentes, elas são normalmente utilizadas para o tratamento de hipermetropia, como eu já havia falado aqui anteriormente, em slide anterior. Já que esse problema, né, de vista aí, de visão, é caracterizado pela dificuldade que as pessoas têm de enxergar objetos que estão próximos às pessoas. Então, normalmente elas veem tudo de forma embaçada, os objetos, né, as imagens que estão mais próximas dela, de forma embaçada. Então, ficam 2 divisões. Os objetos que estão mais distantes, ela consegue ver, normalmente, mas os que estão mais próximos, elas não conseguem visualizar bem, porque embaça o objeto. Então, a lente convergente, ela vem para melhorar essa correção, né? Esse problema de visão aí, que é a hipermetropia. Próximo slide traz aí, falando sobre... Tem uma imagem, né? E nessa imagem mostra aí como ver, né? Como uma pessoa que tem hipermetropia, ela consegue visualizar os objetos, as imagens. Então, notem aqui na paisagem mais longínqua, que ela consegue ter uma visão, né, menos embaçada, menos turva, aqui do horizonte. Só que o objeto, né, a imagem que está mais próxima da pessoa, vejam aí a forma como ela percebe a imagem, né, distorcida, embaçada. Então, isso configura, caracteriza aí a hipermetropia, né, que é um problema visual caracterizado pela dificuldade de ver objetos próximos, né, de perto. Essa dificuldade ocorre porque a imagem é formada atrás da retina do olho, né, em vez de ser diretamente na retina.
Ela pode ser causada pelo tamanho pequeno do globo ocular ou pelo poder também de foco limitado, né, da retina. A maioria dos casos de dificuldade em enxergar de perto pode ser corrigido com lentes convergentes. Então, elas curvam a luz para o centro e movem o ponto focal, direcionam o foco para frente, para que assim a luz ela fique focada na retina ao invés de atrás da retina, e aí a pessoa consegue ter uma visibilidade melhor e menos embaçada do objeto, da imagem. Tá ok? E aí, esse próximo slide traz para vocês, né, falando aí da lente divergente no tratamento da miopia. Então, elas são utilizadas as lentes convergentes e as divergentes em tratamentos diferentes, não esqueçam. Então, a convergente é para quem tem hipermetropia, quem tem dificuldade de enxergar de perto. A lente divergente é para quem tem miopia, para quem tem dificuldade de enxergar de longe. E aí ela traz o seguinte: já as lentes divergentes têm seu uso na correção da miopia, que é exatamente o oposto do problema descrito anteriormente, ou seja, na lente convergente. Quando a pessoa tem dificuldade em enxergar de longe e ver os objetos de maneira também embaçada, tá, minha gente? E aí, o próximo slide traz a forma como uma pessoa que tem miopia, ela consegue perceber os objetos. Então, vejam aí que fica bem desfocado, né, a imagem ao longe. Então, as lentes aí divergente, ela faz aproximar nessa imagem, como é que o foco vai se direcionar de forma melhor, mais adaptada para o globo ocular da pessoa, e ela consegue visualizar sem ser de forma embaçada essa imagem. Então, diz aí que quando uma pessoa procura um médico oftalmologista queixando-se de estar vendo os objetos distantes borrados, né, embaçados, são receitados óculos que tenham lentes com graus divergentes. Exemplo aí, na figura ao lado, onde a pessoa, né, mostra aí como é a visão de uma pessoa que tem a miopia. Então, quanto maior é o grau das lentes divergentes, maior é a dificuldade que a pessoa possui para enxergar objetos de longe. Então, o grau de miopia dessa pessoa é mais alto, né? E mais distante da retina, né? No caso aí, as imagens se tornam. As lentes divergentes também são mais espessas nas bordas do que no centro, o que lembra os fundos de garrafa, são os famosos óculos aí, fundos de garrafa, né, que nós conhecemos. Dessa forma, vem daí a expressão fundo de garrafa para os óculos com dioptrias negativas maiores, que são as lentes, no caso aí, divergentes. Tá, pessoal? E esse foi o nosso assunto, e agora nós vamos fazer uma atividade, né, um exercício de verificação aí de aprendizagem que vocês entenderam do tema trabalhado, do tema abordado no dia de hoje. Vamos lá? Então, aí fica a atividade, né? A primeira questão da apostila de vocês, ela traz o seguinte: com base no texto, responda as questões a seguir. A primeira questão aí, para você definir, para você dizer o que são lentes esféricas. Então, logo no início da apostila, traz essa definição para vocês do que são essas lentes esféricas aí. A segunda questão traz aí: as lentes esféricas são classificadas em 2 tipos. Quais são esses 2 tipos? Na apostila também traz essas informações. Caso tenha dúvida ou não consiga identificar direito na apostila, dá uma olhadinha no vídeo, volta o vídeo novamente aí e percebam quais são esses 2 tipos de classificação aí. Então, você vai colocar quais são esses 2 tipos aí de lentes esféricas. Terceira questão: sobre as lentes convergentes, é correto afirmar que. Então, você vai marcar a opção correta aí,
que indica as informações sobre lentes convergentes, tá? Tem aí de A a D para você marcar a opção correta. Quarta questão pede o seguinte: quais são as 3 classificações das lentes divergentes, viu, minha gente? Nesse caso aí, você só vai botar as subclassificações das lentes divergentes e falar um pouco sobre o que elas são. Quando diz classifique-as, então você vai colocar o nome delas e dizer o que elas são. Próximo slide. Aí, dando continuidade à atividade de vocês, traz a quinta questão, onde diz, de acordo com o que estudamos sobre lentes divergentes, coloque V, né, para verdadeiro aí e F para falso. Então, tem as opções de A a D, onde você vai analisar o que é verdadeiro e colocar a letra V, e o que é falso, colocar a letra F nas opções. Sexta questão. As lentes convergentes são normalmente utilizadas para o tratamento de quê? De miopia, astigmatismo, hipermetropia ou catarata. Então, façam aí a releitura da apostila, dê uma olhada, volta o vídeo, olha novamente a explicação e marquem aí a opção correta. Sétima questão. As lentes divergentes têm seu uso para correção de quê? Então, no caso aí, as divergentes. Elas vão ser utilizadas na correção de quê? As lentes aí divergentes, minha gente. Analisem aí na hipermetropia, na conjuntivite, no astigmatismo ou na miopia. Ok? Então, essa foi a nossa atividade, é a nossa atividade de hoje que vai ficar para vocês estarem realizando aí. E aí, o nosso último slide tem uma citação aí de Galileu Galilei, onde ele diz o seguinte aí, né? Sempre se questiona se os cientistas, né, acreditam aí em Deus. Antigamente tinha mais essa resistência dos cientistas a acreditar em Deus, mas veja que já de antigamente aí nem todos os cientistas tinham esse mesmo pensamento, né? Então, hoje eu, professora Marta, acredito muito que as ciências, ela ande aí ao lado, né, de Deus, né, do nosso ser superior aí. Ele quem aponta aí os caminhos que devem ser trilhados, ele quem nos dá a sabedoria, né, a necessária para que nós possamos fazer as descobertas, para que nós possamos ter evolução aí na medicina, na saúde, né, e é o que nos faz crescer, é o que nos orienta, é o que nos dá direção, nos direciona, é o que nos dá sapiência. E aí Galileu Galilei já dizia o seguinte: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Então, quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus, e a mais notável. Então, fiquem aí com esse pensamento, Deus acima de tudo. Então, é isso, galerinha. Um cheiro bem grande, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz, se cuidem. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!